Oi, sou Vívia, e ultimamente a vida tem sido nada menos que uma montanha-russa. Honestamente, nunca pensei que compartilharia isso, mas a vida tem uma forma engraçada de nos surpreender quando menos esperamos. Tenho 28 anos, sou diretor em uma empresa de marketing. Até recentemente, achava que tinha tudo sob controle. Casei com Marcos, meu namorado da faculdade, há pouco mais de um ano. Estávamos no auge da felicidade, especialmente quando descobrimos que eu estava grávida. Era nosso segredinho e estávamos nas nuvens de tanta alegria. Marcos, você acredita? Vamos ser pais. Eu exclamava uma noite, mal conseguindo me conter. Ele me puxou para um abraço apertado, os olhos brilhando. Eu sei, Vívia, é incrível. Mas lembre-se, vamos manter isso em segredo até passar o primeiro trimestre. Ele me lembrou gentilmente. Eu assenti, entendendo a necessidade de cautela. Mas manter um segredo tão grande era mais difícil do que eu imaginava, especialmente perto da família de Marcos. Ah, a família dele? Por onde começar? Tem a Elvira, minha sogra, uma mulher que ainda parece acreditar que seu filho adulto precisa de cuidados constantes de mãe. Depois, tem Geraldo, pai do Marcos, que é tão envolvido nos assuntos da família quanto a poltrona em que ele se senta. E os irmãos de Marcos. Bom, Natália, sua irmã, me olha como se eu tivesse roubado o brinquedo favorito dela, enquanto Leonardo, seu irmão, mal reconhece minha existência. As reuniões de família são sempre uma experiência, como o almoço de domingo passado, por exemplo. Marcos, querido, sua camisa está amassada. Vívia, você não sabe usar um ferro de passar? A voz de Elvira era tão cortante que poderia quebrar vidro. Engoli minha irritação. Vou me certificar de verificar da próxima vez. Elvira, respondi, forçando um sorriso. Natália entrou na conversa, alimentando o fogo. A Vívia, não se estresse. Nem todo mundo nasceu para ser dona de casa, disse ela com um sorrisinho debochado. Eu podia sentir minha pressão subir, mas continuei sorrindo, recusando-me a dar a elas essa satisfação. Mais tarde, liguei para minha melhor amiga, Lídia, para desabafar. Se a Elvira fizer mais um comentário passivo-agressivo sobre minha casa, vou perder a cabeça. Gemi. O riso de Lídia ecoou pelo telefone. Amiga, você se casou com Marcos, não com a mãe dele. Manda ela parar com isso. Queria que fosse tão simples, suspirei. Marcos odeia conflitos, e eu não quero criar problemas. Mas, às vezes, sinto que estou me afogando nas expectativas deles. Você precisa se impor, Vívia, especialmente agora, com o bebê a caminho, disse ela, sempre a voz da razão. Ela estava certa, é claro, mas a ideia de confronto me dava um frio na barriga. Embora, para ser justa, isso poderia muito bem ser um enjoo matinal. Com o passar das semanas, tornou-se mais difícil manter nosso segredinho. Uma noite, enquanto estávamos deitados, Marcos se virou para mim, o rosto uma mistura de excitação e nervosismo. Vivian, acho que está na hora. Vamos contar a ele sobre o bebê no jantar de família da próxima semana, disse ele, os olhos me estudando. Hesitei. Parte de mim queria manter nossa bolha de felicidade intacta, longe do olhar crítico de Elvira e da inveja de Natália, mas eu sabia que não poderíamos esconder isso para sempre. Ok, concordei, tentando soar mais confiante do que me sentia. Vamos fazer isso. Ainda assim, eu não conseguia afastar a sensação de que esse anúncio mudaria tudo. Eu só não imaginava o quão certo eu estava, ou quão erradas as coisas iriam se tornar. O dia do jantar de família chegou, e eu era um pacote de nervos. Passei horas cozinhando, na esperança de finalmente impressionar Elvira, mas, claro, isso era um sonho impossível. Vivian, querida, o assado está um pouco seco. Você esqueceu de regá-lo. A voz de Elvira pingava doçura falsa. Forçando outro sorriso, respondi, vou lembrar disso da próxima vez. E esse vestido é novo. Está um pouco apertado, não acha? Ela acrescentou, seu olhar deslizando até minha cintura. Antes que eu pudesse responder, Marcos pigarreou. Na verdade, mãe, temos uma notícia. Respirei fundo, acenando para Marcos continuar. Vivian e eu estamos esperando um bebê. Por um momento, houve silêncio, depois o caos. Oh, querida, isso é maravilhoso. Geraldo sorriu, oferecendo um raro sorriso. Leonardo murmurou um parabéns sem muita convicção, enquanto o rosto de Natália se contorceu em uma expressão de desagrado inconfundível. Mas Elvira, a reação dela foi o que realmente me abalou. Tem certeza, Marcos? Como sabe que ela não está mentindo? Meu queixo caiu. Como é?
Respondi incrédula. Os olhos de Elvira se estreitaram. Só acho o momento muito conveniente, não acha? Justo quando a carreira de Marcos está decolando. Do que você está falando, mãe? Marcos parecia genuinamente confuso. Natália, é claro, entrou na conversa. Lembra quando Vivi estava tão preocupada em não engravidar? Engraçado como isso mudou. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso foi há mais de um ano. Decidimos juntos que estávamos prontos para uma família. Protestei, sentindo o peso do julgamento deles me esmagando. Esta deveria ser uma notícia feliz. A voz de Marcos carecia de convicção. Eu podia ver a dúvida surgindo em seus olhos. Elvira se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o chão. Se você está realmente grávida, prove, repeti, com a voz trêmula de descrença e raiva. Quer que eu faça um teste de gravidez aqui mesmo? Não seja grosseira, Vívia. Um exame de sangue seria suficiente, retrucou Elvira. Olhei para Marcos, esperando que ele encerrasse isso, que me defendesse. Em vez disso, ele parecia dividido, olhando de um lado para o outro entre a mãe e eu. Talvez não seja uma má ideia, Vívia. Só para tranquilizar todo mundo, disse ele suavemente. Meu mundo começou a girar. Como ele poderia sequer considerar isso? Isso é uma loucura. Estou indo embora, disse, me virando para sair, mas Elvira bloqueou meu caminho. Se você sair por essa porta, todos saberemos que está mentindo. Saia da minha frente, Elvira. Então aconteceu. Tudo tão rápido e, ao mesmo tempo, em câmera lenta. As mãos de Elvira se estenderam, empurrando-me para trás. Tropecei, os braços flutuando no ar enquanto tentava recuperar o equilíbrio, mas era tarde demais. Vi Leonardo avançando em minha direção, seus dedos quase tocando meu braço enquanto eu caía escada abaixo. Tudo ficou preto. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a cena se repetia em minha mente. A expressão odiosa de Elvira, o rosto de satisfação de Natália, a fraqueza de Marcos e a tentativa fracassada de Leonardo de me segurar. A lembrança de cada um deles me cortava como uma faca afiada, ecoando no fundo da minha mente. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo interminável, onde cada momento se arrastava e eu não conseguia acordar. O olhar de desprezo de Elvira era tão intenso que parecia que ela estava sugando toda a esperança de mim. A satisfação mal disfarçada no rosto de Natália era ainda mais dolorosa. Eu podia quase ouvir suas risadas, como se estivesse comemorando minha queda. Marcos, que eu sempre pensei que estaria ao meu lado, agora parecia perdido, sua fraqueza se transformando em um manto que me sufocava. Leonardo, com sua mão estendida, tentando me ajudar, mas chegando tarde demais, era a imagem final que eu não conseguia afastar. Enquanto a ambulância corria para o hospital, apenas um pensamento me consumia. Será que meu bebê sobreviveria a essa traição? A cada sirene que ecoava, a cada curva que a ambulância fazia, meu coração batia mais rápido e a ansiedade se transformava em pânico. Era como se o tempo estivesse se arrastando e acelerando ao mesmo tempo, a realidade me esmagando sob o peso da dúvida. Eu me perguntava se essa dor, essa traição que eu havia enfrentado não apenas do lado de fora, mas também de dentro da minha própria casa, era um sinal de que meu bebê era uma vítima do que estava por vir. E, se sim, como eu poderia confiar novamente em meu marido ou na família dele? Como eu poderia permitir que meu filho crescesse em um ambiente onde as traições e os jogos de poder eram mais fortes do que o amor? A ideia de criar meu filho em um lugar onde a confiança estava quebrada e onde a manipulação era norma me aterrorizava. Os flashes da cena se repetindo em minha mente não eram apenas lembranças, eram promessas quebradas, momentos que eu tinha sonhado serem felizes, agora distorcidos em uma tapeçaria de dor e traição. O que teria sido uma celebração da vida, uma alegria compartilhada entre família e amigos, agora era um campo de batalha onde a confiança se desmoronava. As incertezas do futuro me assombravam e eu sabia que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes. A luta pela verdade estava apenas começando. Eu precisava encontrar a força dentro de mim para me levantar e proteger a única coisa que importava, meu filho. A ambulância freou bruscamente e fui levado às pressas para o pronto-socorro. Médicos e enfermeiras me cercaram, suas vozes um borrão de jargão médico. Tudo que eu conseguia focar era uma única pergunta aterrorizante. Meu bebê está bem? Pisquei e acordei ao som constante dos monitores. Um médico estava ao lado da minha cama, sorrindo gentilmente. Senhora Vívia, você acordou. Boas notícias. Seu bebê está seguro. Vocês dois vão ficar bem. O alívio tomou conta de mim, seguido rapidamente por uma onda de raiva ao lembrar porque eu estava ali.
Marcos pairava próximo, pálido e com uma expressão de conflito. Vivian, sinto muito. Eu não sei o que aconteceu, ele disse. O que aconteceu? Cortei-o, a fúria borbulhando a superfície. Sua mãe me empurrou escada abaixo. Foi isso que aconteceu. Ele estremeceu. Mamãe disse que foi um acidente. Ela só estava tentando impedi-la de ir embora. Antes que eu pudesse responder, Lydia entrou no quarto como um furacão. Vivian, meu Deus, você está bem? Ela se virou para Marcos, com os olhos em chamas. E você, como pôde deixar isso acontecer? Não foi, eu não. Marcos gaguejou. Poupe suas palavras, Lydia cortou, interrompendo. Ela se voltou para mim, com uma voz suave. Estou aqui agora, Vivian. O que você precisar? Quando Marcos saiu para tomar um ar, contei tudo para Lydia, cujo rosto ficava cada vez mais sombrio a cada palavra. Não vamos deixar que saiam impunes disso, disse ela com firmeza. Logo depois, vozes familiares ecoaram pelo corredor. Elvira e Natália. Só precisamos convencer o Marcos de que foi um acidente. Vivian sempre foi desastrada, provavelmente está fingindo toda essa gravidez. De qualquer forma, os olhos de Lydia se arregalaram. Sem dizer uma palavra, ela pegou o telefone e começou a gravar. Enquanto as vozes se afastavam, senti algo endurecer dentro de mim. Já era o suficiente. Lydia, preciso da sua ajuda. Vamos lutar contra isso. Nas horas seguintes, formulamos um plano. Lydia convenceu uma enfermeira a nos dar cópias dos meus prontuários médicos, que mostravam claramente a gravidez e as lesões consistentes como a queda causada por um empurrão. Devíamos conseguir depoimentos da equipe também, sugeriu Lydia. Eles podem confirmar sua condição quando você chegou. Assenti, mas hesitei. E o Marcos? Ele tem mandado mensagens cheias de dúvidas, claramente acreditando na mãe. Encaminhe todas para mim. Tudo isso é prova, Vivian, disse Lydia, seu tom determinado enquanto trabalhava para reunir informações. Fiz uma ligação que nunca pensei que precisaria fazer. Alô, é o escritório de Gabriela Leme? Preciso falar com ela sobre um caso de abuso doméstico. Lydia voltou triunfante. Consegui tudo, prontuários médicos, depoimentos da equipe e aquela adorável conversa gravada entre Elvira e Natália tramando. Respirei fundo. Lydia, tomei uma decisão. Estou deixando Marcos. Os olhos dela se suavizaram. Tem certeza? Eu preciso, pelo bem do meu bebê e da minha casa. Nesse momento, Marcos entrou, parecendo conflituado. Vivian, podemos conversar? Mamãe quer vir se desculpar. Não, Marcos, não podemos, eu disse, cortando, e ela não pode. Estou fora. O rosto dele caiu. O que você quer dizer? Quero dizer que estou indo embora. Não posso mais fazer parte dessa família. Não é seguro para mim ou para nosso filho. Mas, Vivian, podemos resolver isso. Você não ouviu, Marcos. Ela disse que já está fora, interveio Lydia, com a voz firme. Marcos saiu, parecendo chocado, e quando a porta se fechou atrás dele, senti uma mistura de tristeza e alívio. O caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez em dias, senti uma fagulha de esperança. Olhei para Lydia. E agora? Ela sorriu, feroz como sempre. Agora, vamos tirar você daqui para um lugar seguro. Depois, vamos fazê-los pagar. Os meses passaram e eu estava lá, com 7 meses de gravidez, andando pelo apartamento da Lydia. Meu barrigão era impossível de esconder, um lembrete constante do porquê de eu estar lutando tão arduamente. Pronta para o tribunal hoje? Lydia perguntou, enquanto me entregava um copo de água. Assenti, nervosa, mas determinada. Pronta como nunca estive. O tribunal estava lotado. Avistei Marcos e sua família do outro lado, eu vira parecendo mais satisfeita do que nunca, mas não por muito tempo. Nossa advogada, doutora Gabriela, era uma força da natureza. Ela apresentou as evidências de maneira metódica, meus prontuários médicos, os depoimentos da equipe então. Meritíssimo, gostaria de apresentar evidências em áudio dos réus tramando para encobrir suas ações. A cor sumiu dos rostos de Elvira e Natália, enquanto suas próprias vozes ecoavam pelo tribunal. Marcos parecia ter levado um soco no estômago. Senhora Elvira, a voz do juiz ressoou. Você empurrou sua nora escada abaixo, colocando em risco tanto a vida dela quanto a do seu filho não nascido. Como você se declara? Elvira gaguejou, sua compostura se rompendo. Foi um acidente. Eu nunca.
Guarde isso para o seu advogado, senhora Elvira. Você está enfrentando acusações de agressão e de colocar em risco um feto. Durante o intervalo, Marcos se aproximou de mim, parecendo desgastado. Vivian, eu não tinha ideia. Sinto muito. Podemos conversar um momento? Senti uma pontada de pena, talvez até arrependimento, mas então lembrei daqueles dias no hospital, suas dúvidas, sua fraqueza. Não, Marcos, seu pedido de desculpas não significa nada. Você escolheu sua mãe em vez de mim e de nosso filho. Não há como voltar atrás. O rosto dele se desfez, mas mantive-me firme. Eu tinha um futuro a proteger agora. Mais tarde, o martelo do juiz caiu como um trovão. No caso, este tribunal julga a favor da autora. A senhora Vivian é concedido divórcio, a guarda total do filho não nascido e uma indenização de R$180 mil por danos emocionais e despesas médicas. Soltei o ar que não percebi que estava segurando. Estava acabado. Nós ganhamos. 2 anos depois, estou enchendo balões para o 2º aniversário da minha filha, Lara, minha pequena guerreira nascida contra todas as probabilidades. Agora, ela anda balbuciando feliz. Lídia entra com os braços cheios de presentes. Onde está a aniversariante? A tia Lídia trouxe coisas boas. Sorrio enquanto vejo Lara gritar de alegria, e não posso deixar de refletir sobre o quanto mudou. Agora, estou administrando minha própria empresa de marketing, transformando minha dor em propósito, ajudando outros sobreviventes a contar suas histórias. Elvira está cumprindo sua pena. Aparentemente, empurrar mulheres grávidas escada abaixo não é bem visto pelo sistema de justiça. Mais amigos chegam, enchendo a casa com calor e risadas. Essas são minhas pessoas agora, a família que escolhi. À medida que a festa diminui e eu coloco uma Lara exausta na cama, sussurro: Feliz aniversário, minha menina corajosa. O mundo é seu e meu também. Agora percebo que este é um mundo de novos começos, arduamente conquistados e ferozmente protegidos. Seja o que vier a seguir, sei que podemos lidar com isso. Afinal, já lidamos. A história que você acabou de ouvir terminou, mas tenho uma pergunta para você. Se estivesse em meu lugar, teria dado a Marcos uma segunda chance? Fui muito duro ao rejeitar seu pedido de desculpas ou fiz certo em proteger a mim mesma e a minha filha de futuros danos? Esta é uma situação difícil, sem respostas fáceis. O que você teria feito? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva pode ajudar alguém passando por uma situação semelhante. Se você achou essa história interessante, por favor, dê um like no vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrir e aprender com essas experiências difíceis. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever. Seu apoio significa tudo enquanto continuamos a compartilhar essas narrativas importantes.